Comigo, por maioria de votos, a Justiça acatou pela segunda vez a tese da defesa e absolveu José Carlos dos Santos Júnior, o Bocão, de 3 acusações: homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e lesão corporal. O repórter Antônio Cardoso está ao vivo com os advogados que participaram do júri popular ontem à noite, né? Terminou esse júri popular. Antônio, vem comigo aqui, boa noite para você, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui mais uma vez para falar desse caso, que é um caso bem emblemático aqui em nosso estado. Um segundo júri popular sobre uma situação que já havia uma decisão, mas o Ministério Público recorreu e derrubou o resultado do júri. Uma nova absolvição, então, para o Bocão. Boa noite, Antônio, mais uma vez, seja bem-vindo e fique à vontade. Boa noite mais uma vez, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora. Pois é, um caso que se desenrola desde março de 2018. No ano de 2019, como você bem falou, teve um julgamento. O réu foi absolvido, mas o MP anulou este caso. Mas quem está desde o comecinho é o advogado, o Wagner Rogers, que está aqui com a gente, que ele está desde o começo deste caso acompanhando o José Carlos, não é isso? Como é que foi no comecinho? Como é que o José Carlos recebeu essa notícia e como foi a defesa no primeiro julgamento? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, telespectadores. Eu acompanho esse caso desde o início. Eu apresentei o Toca, né? O Toca que estava foragido, eu apresentei. O Toca confessou a autoria do crime. Desde o primeiro momento, ele já eximia de culpa o Júnior Bocão, que é o José Carlos Santos Júnior. Só para a gente atualizar, o Toca era o outro rapaz que foi indiciado também na época, não é isso? O que foi indiciado junto ao Bocão. E o Toca, no caso, assumiu a culpa. O Toca é o Alisson. O Alisson, né? O Ministério Público denunciou o Alisson, que é o Toca, e José Carlos Santos Júnior, o Bocão, né? Por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e lesão corporal. Submetido ao Tribunal de Júri, no dia 4 de julho de 2019, o Conselho de Sentença, por maioria, entendeu em absolver o Júnior Bocão de todas as imputações e condenar o Toca em homicídio privilegiado, absolvendo do crime de ocultação de cadáver e lesão corporal. Toca pegou naquele momento uma pena de 11 anos, o Ministério Público recorreu da decisão, querendo anular o júri, aumentar a pena do Toca. Porém, o Tribunal de Justiça entendeu que a pena foi exacerbada e diminuiu a pena para 9 anos, 5 meses e 3 dias. Porém, anulou o júri no tocante ao José Carlos Santos Júnior, que é o Bocão, que foi ontem submetido a novo julgamento por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e lesão corporal. Então, a defesa, que foi ontem composta por Wagner Rogers, doutor Anselmo Júnior e doutor André, mostramos que o Júnior Bocão estava presente na cena do crime, mas não teve nenhuma participação. Ele não concorreu para a prática do crime. E, em virtude disso, o Conselho de Sentença, mais uma vez, o absolveu de todas as imputações. Perfeito. Quem está aqui com a gente é o Anselmo Júnior, que também é um dos advogados de defesa neste novo júri. Como é que foi a defesa deste novo júri? O outro havia sido anulado, né? Neste novo júri, o que é que a defesa trouxe mais uma vez? Boa noite, Lucas Moura, e desde já quero parabenizar todos vocês, repórteres, né, pelo dia de ontem, né, o dia de vocês, né, a importância que vocês têm na sociedade. Pois bem, Antônio, então ontem, né, quando o José Carlos foi submetido a esse novo julgamento, a defesa, né, arrolou 4 testemunhas que contribuíram de forma fundamental para demonstrar para todo o Conselho de Sentença a tese que foi sustentada de negativa de autoria. Não é? Pois ficou muito claro, né, comprovado que o José Carlos ele não teve nenhuma participação, né, naquele crime. Crime este que a gente já deixa registrado aqui, que foi um crime brutal, né, a gente demonstrou durante todo o período, né, desde o momento, né, da produção probatória ali, na frente dos jurados, né, comoção com a família da vítima, né, que perdeu
um jovem, né, de forma tão trágica, que foi vítima de um estelionato, que vale frisar o que foi que deu causa a tudo isso, né? Ele foi vítima de um estelionato, chegou até o Alisson Toca, né, criou todo esse prejuízo e daí, devido a várias ameaças que começaram a acontecer em razão das pessoas que estavam do outro lado, então acabou que motivando esse crime. Mas com relação, como o doutor Wagner já bem colocou, à época os dois foram indiciados, né, por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e lesão corporal. Então no júri de ontem, onde tão somente o José Carlos foi submetido, a defesa trouxe, né, nos debates, trouxe a negativa da autoria e ficou claramente comprovado que o José Lucas não teve qualquer envolvimento que fosse. O José Carlos. O José Carlos, né, vulgo Bocão, Júnior Bocão. Né, naquela oportunidade, vale frisar que foi um júri bem emblemático, onde o Ministério Público, né, sustentou conjecturas. Em nenhum momento trouxe nenhum tipo de prova que fosse de que o José Carlos tivesse contribuído na lesão corporal, que ele tivesse contribuído amarrando a vítima, que a vítima foi encontrada, né, em avançado estado de decomposição, né, estava amarrada, né, com os tiros, entendeu? Então nenhuma prova o Ministério Público trouxe de que o José Carlos tivesse envolvimento. Só para a gente contextualizar, o Anthony, né, que foi morto no ano de 2018, e o José Carlos, do Bocão, foi indiciado junto ao Toca. No julgamento do ano de 2019, o Toca foi condenado e o José Carlos foi absolvido. Mas o que foi que anulou esse julgamento, que também anulou a absolvição do José Carlos? Pronto, perfeito. O Ministério Público se insurgiu contra a decisão, né, o Conselho de Sentença, alegando que a decisão do Conselho de Sentença à época foi uma decisão contrária às provas dos autos. Ele entendeu que havia prova da participação do José Carlos. Então trouxe lá que ele teria sim envolvimento e que o julgamento, né, foi totalmente contrário. Então, como ele não pode alterar, né, a decisão, o que o Tribunal de Justiça pode é anular a decisão e submeter a um novo julgamento. Então, naquela oportunidade, o desembargador relator, né, que foi acompanhado por unanimidade, né, pela Câmara Criminal, na época, entendeu que aquele julgamento foi contrário às provas dos autos. Então, mais uma vez submetido a um julgamento popular por pessoas da comunidade, onde tiveram a oportunidade de conhecer a fundo o processo, o caderno processual, a defesa demonstrou mais uma vez que o sinônimo de justiça, naquele caso, com relação a José Carlos, era a sua absolvição. Então, já no segundo quesito, ele foi reconhecida a negativa da autoria, bem como a negativa da autoria na ocultação de cadáver, bem como negativa da autoria na lesão corporal. Então, a justiça foi feita no dia de ontem. Foi absolvido de todos os crimes, não é isso? Olha, é isso. Esta é a história. Finalmente, o José Carlos recebeu a sua absolvição de todos os crimes. Lucas. Obrigado, Antônio. Obrigado pelas informações. Parabéns aos advogados pelo trabalho, né? De alguma forma, é um trabalho que merece o reconhecimento, porque os advogados estavam ali para isso e lograram êxito, né? Agora, isso que nós estamos acompanhando, nós acompanhamos aí a versão dos advogados que eram os advogados de defesa do réu. A nossa produção entrou em contato com a mãe do Anthony, que é a dona Josevalda Santos, e a gente esperava, né, que ela se posicionasse de alguma forma, né, era essa a nossa intenção, diante, né, dessa decisão da Justiça. Ela informou que não quer mais tocar nesse assunto, agradeceu à TV Atalaia pela cobertura do caso, mas não quer mais falar sobre isso. Ontem, o irmão de Anthony conversou com a repórter Jéssica Cruz, ainda durante o início do júri pela manhã, e para a gente ter, de alguma forma, o pronunciamento da família do Anthony também, vamos ouvir o que disse o irmão dele ontem pela manhã. Só quero que resolva. A única coisa que eu e minha mãe quer é paz, mas só por resolver isso. Vai ter descanso com essas coisas. Porque o que a gente já passou, já foi muita coisa já por causa disso já. Qual é a boa lembrança que você tem do seu irmão? Rapaz, muita. Graças a Deus ali era um menino de bem, estudioso. Era dançarino também, dançava em grupo de dança ele. Eu não tenho o que falar dele. Um homem cabeça que resolvia tudo dentro de casa, era ele também. Eu sou mais velho, mas ele era o mais principal da minha mãe, ele. Resolvi tudo ele dentro de casa. Se ele tivesse vivo, faria quantos anos hoje? Ele estava com 25 anos, ele ia fazer agora. 25 anos. Olha, você percebe claramente que logo no início da sua resposta, na primeira resposta, o irmão do Anthony já diz: o que a gente quer é que tudo isso se resolva logo para a gente seguir em paz. Parafraseando, foi isso que ele disse, né? Interpretando as palavras dele. Ou seja, em outras palavras, a família na prática nem justiça estava pedindo mais, entende? A família só queria paz. E eu acho que de alguma forma, com esse desfecho,
independente de condenação ou não condenação. Eu não sei se era a opinião da família, o que a família pensava sobre culpabilidade ou não do réu. No final das contas, o que a família queria era paz, deixar de tocar nesse assunto, conseguir seguir com a vida. E eu entendo o posicionamento da família muito nesse sentido também, porque são muitas dores envolvidas, foi um júri extremamente emocionante, muitas coisas aconteceram, muitas nuances, e a gente respeita a vontade da família de seguir em paz, sem mais tocar nesse assunto. Tem o nosso respeito. Daqui a pouco...